Então vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Jesus. Sim, Senhor, nós viemos para te adorar. Estamos aqui, Senhor, por tua causa. Viemos para te agradecer, viemos para te adorar, viemos para te louvar. Viemos para declarar que nós te amamos. Te amamos porque o teu amor nos constrange. Porque o Senhor tanto nos amou. Em resposta ao teu amor, nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Tu és a razão do nosso viver. Tu és a razão do nosso cantar. Tu és a alegria do nosso coração. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa vida. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que temos para todos sempre. Porque todas as coisas vão passar. Este mundo vai passar. Mas o Senhor é para sempre. O Senhor é para sempre. E nós cremos na Tua palavra, que o Senhor está preparando um lugar para nós, e em breve virá para nos buscar. E então estaremos contigo para todo sempre. Por isso te amamos, Senhor. Por isso te adoramos. Por tudo que Tu és. Por tudo que tens feito. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós começamos a semana passada a estudar os versos 26 ao 29. E hoje nós vamos terminar, se Deus permitir. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sagrada letra. Fala aos nossos corações, manifesta o Teu poder para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Glorifica o Teu santo nome, Pai. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Amém, queridos. Na semana passada, então, nós tratamos sobre os versos 26 e 27, e nós vimos que uma das grandes questões de toda a humanidade é saber de onde veio, quem é, qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, o que estamos fazendo neste mundo. As pessoas precisam entender, né, quem eles são, compreender a sua identidade. E então nós vimos a resposta bíblica, a resposta cristã, né, para os filhos de Deus, que nós precisamos entender quem é o nosso Pai. E Deus é o nosso Pai. Paulo diz aqui claramente no verso 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E nós vimos que nós nos tornamos filhos de Deus pela adoção. Deus nos adotou em Cristo. Nós éramos somente criaturas de Deus, mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. Jesus, que era o Filho unigênito de Deus, se tornou o Filho primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos filhos de Deus. E nós vimos aqui no verso 27 a respeito do batismo, que Paulo não estava se referindo
ao batismo nas águas, embora o batismo nas águas é de suma importância, não faz parte da nossa salvação, mas porque somos salvos, testemunhamos publicamente através do batismo a nossa salvação. Mas Paulo estava se referindo aqui ao batismo no corpo de Cristo, como o Espírito Santo de Deus nos submergiu no corpo de Cristo para fazermos parte de Cristo, né? E hoje nós somos chamados, a igreja é chamada o corpo de Cristo. Então Paulo está falando sobre isto, fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. E nós concluímos então a semana passada falando que em Cristo nós somos um ser livre, puro, abençoado Filho de Deus, que estamos sendo transformados para sermos conforme a perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então um breve resumo do que nós estudamos a semana passada. E agora, queridos, tudo isto nos leva a pensar sobre o relacionamento que, como filhos de Deus, nós temos com o próprio Deus e o relacionamento que nós temos com as pessoas. Nós vemos que a salvação é um vestir-se de Cristo que nos une a Ele e nos batiza, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo então é composto por todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que compartilham a mesma experiência em Cristo. Então, é um novo relacionamento que nós temos com Deus e também temos com os homens, com os nossos irmãos em Cristo. É uma nova maneira como nós olhamos para toda a humanidade. Então esse relacionamento com Deus, ele transforma todos os relacionamentos sociais que são possíveis. Se você é um filho de Deus, então você é um dos muitos filhos de Deus, né? E essa é uma relação familiar que tem uma implicação que Paulo vai trazer aqui, que todos aqueles que pertencem a Deus, eles pertencem a um só corpo, que é o corpo de Cristo. E porque nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós não pertencemos somente a Deus, mas nós pertencemos uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Então, se temos um só corpo em Cristo, somos um só, isso deve afetar o nosso relacionamento. Veja, Paulo está dizendo aqui, a Bíblia enfatiza muito isto, que dentro dessa nova família espiritual, ninguém é superior a ninguém. Então ninguém é inferior. E ninguém está excluído. Paulo diz claramente aqui no verso 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, veja, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em Colossenses, capítulo 3, verso 11, diz assim: neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Então veja que a Escritura enfatiza muito esta questão, dessa unidade do corpo de Cristo. E então nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, isso deve superar e transformar todas as categorias sociais que existem. Em outras palavras, a união com Cristo estabelece uma comunhão com todos os santos, com todos os filhos de Deus, mas também nos leva a olhar a humanidade de uma forma diferente. O que Paulo está mostrando aqui, queridos, são de fato os fatores que mais dividem as pessoas, que é a raça, a posição social e o sexo.
E essas três divisões estão sempre polarizaram o mundo naquela época e hoje também. Veja só, veja uma oração que é atribuída a Sócrates, o filósofo. Quando um homem grego ele estava agradecendo a Deus, ele dizia o seguinte: agradeço a Deus porque nasci um ser humano e não um animal. Além disso, um homem e não uma mulher. E em terceiro lugar, um grego e não um bárbaro. Então veja, os pagãos, eles costumavam desprezar os escravos, bem como as mulheres. Em alguns lugares, os escravos eram proibidos de entrar nos templos, e as mulheres eram tratadas como uma peça de mobília. Esse preconceito dominava também em Israel, porque alguns homens agradeciam a Deus todos os dias por não serem gentios, escravos ou mulheres. Veja uma bênção, que era atribuída aos judeus. Eles diziam assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste um estrangeiro. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste um escravo. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste uma mulher. Então veja, queridos, como havia essas três distinções, das raças, a posição social e o sexo. Mas a que mais pegava era justamente a questão das raças, a etnia. Quando a gente olha para a própria Escritura e para a história, nós vemos que o povo judeu dividiu o mundo em duas partes. Eram os judeus e o resto do mundo, os gentios. Para um judeu só existia essas duas categorias, judeu e os gentios. E isso então governava tanto a adoração como o casamento, o matrimônio, o comércio e até mesmo a comunhão na mesa. Um judeu jamais sentava à mesa com um gentio. Veja o que F.F. Bruce dizia: a lacuna entre judeu e gentio era a mais crítica para o judaísmo dentro da humanidade. Era assim possível que um gentio se tornasse um judeu prosélito, mas um gentio que se tornava um prosélito cruzava para o lado judeu do abismo, e o abismo permanecia. Então quer dizer, um gentio que resolvia passar a ser um judeu, ele era aceito na comunidade judaica como um judeu, e ele passava a desprezar os gentios, porque agora ele era um judeu. Então veja, é esse abismo, que é justamente o que os judaizantes queriam introduzir na igreja de Cristo. Eles dividiam, os judaizantes estavam dividindo a igreja do Senhor Jesus, lá na Galácia, por linhas raciais, porque eles queriam forçar os cristãos gentios a se tornarem primeiramente judeus, para depois se tornarem de fato cristãos. E quando a gente lê o Novo Testamento, nós vamos ver que essa luta era constante na igreja para preservar a unidade do corpo de Cristo. Lá em Atos nós vemos no capítulo 6, quando as mulheres viúvas estavam sendo esquecidas. Aquelas que não eram judias estavam sendo esquecidas ali na ajuda que era necessária. E então os apóstolos instituem ali o diaconato para cuidar dessa questão, para que não houvesse nenhum tipo de divisão na igreja. Mas nós vemos também que havia esse problema entre judeus e gregos, gentios, e havia também o problema com os escravos, e havia também o problema entre homens contra mulheres. Timothy George, ele disse o seguinte: raça, dinheiro e sexo são os poderes primitivos da vida humana. Nenhum deles é inerentemente mau. De fato, são a matéria-prima a qual a própria vida é feita. Todavia, cada uma dessas esferas da criatividade humana se tornou degradada e suja por causa da perversidade do pecado.
A nacionalidade e a etnia foram corrompidas pelo orgulho, as bênçãos materiais pela ganância e a sexualidade pela luxúria. Então veja, o pecado é que estragou tudo aquilo que Deus criou de uma maneira tão maravilhosa. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que o enredo da história, ela se desenrola justamente nesses três conflitos, né? Se a gente pensar na perseguição que houve aos judeus, quando a gente pensa nos efeitos da escravidão, que infelizmente ainda permanece em muitos lugares, e se a gente pensar na opressão das mulheres em tantos lugares ao redor do mundo, a gente vai ver que isto faz parte da história, e isso é algo que os cristãos realmente precisam rejeitar. Essa ideia do mundo nessas três áreas precisa ser rejeitada pelos cristãos. As maiores barreiras para a harmonia da humanidade, de fato, está nesses três pontos: as diferenças de raça, econômicas e de gênero. Veja que em qualquer lugar você vai preencher um questionário, está lá qual é a cor da sua pele. Eles querem saber que língua você fala, eles querem saber a sua situação econômica, eles querem saber o quanto você ganha, como você ganha, e um ponto que sempre está lá: qual é o seu sexo? Qual é a importância de tudo isto? E a gente percebe que essas perguntas é que realmente causam a divisão, e os muros estão por toda parte. É raça contra raça, classe contra classe e gênero contra gênero. E a maioria, se a gente olhar para a história, a maioria dos conflitos armados em todo o mundo está justamente nessa questão de raça. Um país acha que outro país é uma raça inferior, então invade aquele país, ataca aquele país, né? E a história mostra isso de uma forma muito clara. E uma das coisas que mais tem se falado nos dias de hoje é o racismo, né? Como o racismo ainda está presente em tantos lugares. A gente percebe que a legislação no mundo inteiro tenta combater este problema e mostrar que não há essa diferença, que realmente não existe essa diferença. Mas a gente vê que a coisa permanece. Por mais que a lei tente fazer alguma coisa, por mais que as autoridades tentem fazer alguma coisa, este problema permanece. Por quê? Porque é um problema de coração. É um problema que está enraizado no coração das pessoas, e lei nenhuma vai resolver o problema do coração humano. Somente Jesus Cristo pode mudar o coração de uma pessoa. Mas se a gente pensar aí no conflito dos sexos, né, a gente vê que essa batalha também corre solta. O divórcio, que é uma coisa que cresce a cada dia. Por que os casais se separam? Por que o número de estupro é tão grande? O abuso, o assédio sexual, todo dia você vê uma notícia sobre o assédio sexual. E aí então a gente vê essa luta do feminismo radical, como cresce, né? As mulheres buscando seus direitos, buscando ser igual, e os homens combatendo tudo isto. Então a gente percebe essa luta que Paulo estava descrevendo lá no primeiro século. Ela vem atravessando todos os séculos e vai persistindo neste mundo por causa do pecado que corrompeu o coração dos homens. Infelizmente, queridos, os problemas de raça, posição social e sexual também perturbam a paz dentro da igreja.
Veja, nós estamos vendo aqui, nos tempos de Paulo, os judeus estavam dificultando a conversão dos gentios. Mas agora, no decorrer da história eclesiástica, nós vemos que é os gentios que colocam barreira para os judeus. E se a gente olhar para esse conflito de sexo, a gente vai perceber como as mulheres têm sido muitas vezes marginalizadas dentro da igreja. Como com demasiada frequência os dons das mulheres têm sido subutilizados, né? As mulheres com seus chamados, com seus dons são colocadas de lado e suas contribuições são subestimadas pelos homens. E tudo isto, queridos, por falta de entendimento das Escrituras. Agora, diante desses problemas, dentro da igreja, nós podemos e devemos reconhecer e trabalhar contra isto, sem ir ao extremo de anular as diferenças com as quais Deus nos criou, tanto físicas como emocionais, como também de características e funções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas veja, todos esses problemas, eles persistem até os dias atuais, quando essas tensões raciais, sociais e sexuais estão fervilhando por toda a parte deste mundo. E é justamente que entra aqui o que Paulo está declarando. A palavra de Deus ensina que as divisões de raça, de classe, de gênero só podem ser vencidas quando a gente tem um pleno entendimento da obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Paulo diz no verso 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Literalmente o que Paulo estava dizendo é, vocês são todos uma só pessoa em Cristo Jesus. E a ênfase aqui recai sobre todos, né? Não importa se é judeu, se é gentil, se é escravo, se é livre, se é homem, se é mulher, todos nós somos filhos de Deus exclusivamente pela fé no Cristo crucificado e ressurreto. A igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender isso, é a nossa primeira família. E nesta família não há filhos de segunda categoria. Não há aqueles que são especiais para Deus e os outros menos especiais. Deus estabeleceu que em Cristo todos nós somos iguais. Todos nós fazemos parte de uma nova humanidade que Deus está realizando sobre a face da terra. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento uns com os outros tem que ser totalmente baseado no nosso relacionamento com Cristo. Pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, nós nos tornamos unidos uns com os outros. E a união com Cristo tem que ser a base para a nossa comunhão com todos os santos. Amém, queridos? Alguém disse assim, a comunhão dos santos é a união, a sociedade e a assembleia de todos os crentes que têm algo em comum uns com os outros. Esse algo em comum é Cristo, o cabeça da igreja, assim como os dons que fluem dele como cabeça do corpo. Então, veja, essa pessoa estava dizendo, Cristo une todas as coisas, em Cristo não há diferença. Então veja, queridos, no que é tocante à salvação, não há diferença entre nós. Nós somos todos iguais perante a lei e somos todos iguais perante o Evangelho. Somos todos igualmente necessitados da salvação e igualmente incapazes de nos salvarmos a nós mesmos por causa dos nossos pecados. Todos nós precisamos da mesma cruz, todos nós precisamos do mesmo túmulo vazio, todos nós precisamos da mesma morte expiatória
e da mesma ressurreição corporal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, todos precisamos do mesmo Cristo. E uma vez que nós viemos a Ele pela mesma fé, então é Cristo por todos e todos em Cristo. E essa era a razão porque Paulo combatia com tanta força os judaizantes, né? Eles estavam traçando limites dentro da igreja, judeus de um lado, gentios do outro. Agora, olha que interessante, quando eles impunham a circuncisão para uma pessoa se tornar um filho de Deus, para se tornar um cristão, eles já estavam excluindo todas as mulheres, porque a circuncisão é só para os homens. E aí, queridos, nós percebemos a beleza do cristianismo, porque o batismo é um sacramento para todos, tanto para homens como para mulheres. Todos os filhos de Deus são batizados em Cristo, independentemente da raça, da classe social, do sexo. Todos nós estamos unidos em Cristo, todos nós somos batizados em Cristo, todos nós somos batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, como você veio, você chegou pela fé em Cristo, somos todos iguais. Cristo destruiu a barreira entre os judeus e os gentios, reconciliando a todos com Deus por meio da cruz. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 15 e 17. Agora, queridos, quanto à questão de escravos e cidadãos livres, também estes estão unidos em Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 22. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre, é um escravo de Cristo. Então o que a Bíblia está dizendo? A pessoa livre se tornou um escravo para Cristo. Enquanto em Cristo aquele que era escravo encontra a sua verdadeira liberdade. Mas o que falar sobre a questão de homens e mulheres que também estão unidos em Cristo Jesus? Há uma distorção muito grande dos ensinamentos bíblicos e muitas vezes Paulo é difamado, né, por causa da sua atitude em relação às mulheres. Mas a gente vai entender aqui que Paulo nunca foi um machista. Se a gente estuda aqui todas as cartas de Paulo, nós vamos ver que, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, ele reconheceu que as mulheres também foram feitas à imagem de Deus e também poderiam e são refeitas à imagem de Cristo. Nós vemos como Paulo recebeu igualmente, né, as mulheres como membros da família de Deus, como Paulo elogiou a parceria das mulheres no Evangelho, como ele cita várias mulheres que cooperavam com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos como Paulo promoveu o pleno reconhecimento dos dons e da posição das mulheres em Cristo. Os ensinamentos de Paulo sobre gênero muitas vezes criaram controvérsia naquela época e também nos dias de hoje. Mas, contrapondo a opinião geral de que as mulheres eram inferiores, Paulo mostrou que não. As mulheres não são inferiores aos homens, mesmo dentro da vida da igreja. Quando nós observamos o ensino apostólico sobre gêneros, nós vamos ver essa igualdade fundamental em todos os filhos e filhas de Deus. Agora, preste atenção nisto. Esse tipo de igualdade que Paulo tem em mente aqui, não é o tipo de igualdade que elimina toda a distinção racial, social ou sexual. Muitas vezes este texto de Paulo é muito mal interpretado e contradiz todo o Novo Testamento. Quando a Bíblia fala sobre judeus, gentios, escravos e senhores, homens e mulheres. Precisamos entender, queridos, que este verso não está dizendo que a igreja é uma sociedade sem raça, sem classe social ou sem características marcantes.
masculinas e femininas. Vamos entender, quando nós nos achegamos a Cristo, nós não deixamos de ser brasileiros. O asiático não deixa de ser asiático, o europeu não deixa de ser europeu, o americano não deixa de ser americano. O patrão não deixa de ser patrão, e o empregado não deixa de ser empregado. E da mesma forma, homem continua sendo homem e mulher continua sendo mulher. Paulo não está dizendo acabou tudo. Paulo está dizendo que em Cristo nós respeitamos os direitos e os deveres de cada um. E respeitamos todos como filhos de Deus. De igual modo, não há diferença, não. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos especiais, somos todos iguais. Amém, queridos? Então veja, no que tange a nossa identidade física e social, nós continuamos sendo o que sempre fomos, mas agora somos o que somos em Cristo. Então, estar em Cristo estabelece uma unidade fundamental, dentro da qual a nossa diversidade pode ser valorizada. Vamos pensar aqui nas distinções étnicas, de raças, que elas permanecem. Veja, Paulo não deixou de ser um judeu quando ele se tornou um cristão. Ele continuou valorizando a sua herança judaica. Ele não desprezou. Ele só disse que elas não eram mais importantes para a sua salvação. Ele deixa muito claro isso lá em Filipenses, que ele despreza todas aquelas coisas como algo que poderia trazer salvação para ele. Mas ele nunca disse que ele deixou de ser judeu, porque ele era um judeu. Quando a gente olha para as diferenças econômicas, a gente percebe que elas também permaneciam. É lógico que o Novo Testamento ele proíbe a escravidão. Embora naquela época a escravidão era um pouco diferente da escravidão que veio depois. Porque uma pessoa se tornava escrava por causa de uma dívida. Ela não tinha como pagar a sua dívida, então ela se tornava escrava do seu credor até pagar a dívida. Veja, a pessoa, ela se colocava nessa condição de escravo. A gente percebe isso lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 10. E quando a gente chega lá em Filemão, nós vemos que Filemão, ele deu as boas-vindas a Onésimo, que era um fugitivo. Mas agora ele recebe Onésimo não como um escravo, mas como um irmão precioso em Cristo, que vai prestar serviços para ele. Dá para entender isso, queridos? Quando a gente estuda as Escrituras, o Novo Testamento, nós vamos ver que há muito ensinamento sobre a questão de patrões e empregados. A Bíblia mostra a responsabilidade e o lugar de cada um. A responsabilidade de um patrão, a responsabilidade de um empregado. A Bíblia não diz agora que você se converteu, você deixa de ser empregado e passa a ser sócio da empresa. Não existe isso. A Bíblia não diz que se um dono de comércio se converte, ele tem que agora tornar todos os seus empregados como sócios. A Bíblia diz: respeite o seu empregado, trate ele como um irmão em Cristo. E você que é empregado, respeite o seu patrão e trate ele como um irmão em Cristo. Mas patrão continua sendo patrão, empregado continua sendo empregado. E aí chega aqui na diferença de gênero, que também permanece. Paulo vai usar aqui nesse texto, quando ele diz não há homem nem mulher, ele vai pegar justamente as palavras de Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz: homem e mulher os criou.
mostrando, queridos, a diferença entre homem e mulher. Desde o princípio, homem é homem, mulher é mulher. Homem foi criado com características diferentes das mulheres, com funções diferentes. Dá para entender isso, queridos? Nosso gênero dado por Deus implica em distinção, função e responsabilidades únicas, tanto na vida cotidiana do lar como da igreja, e isto sem ameaçar a nossa unidade fundamental em Cristo. Falando especificamente, Deus chama os homens para exercer liderança servidora. Isso é fantástico, liderança servidora. Uma liderança protetora, uma liderança supridora, tanto como maridos como oficiais da igreja. Ao passo que chama as mulheres para se submeterem a essa liderança, tanto como esposa, como membros da igreja. Mas é um erro pensar no serviço dos homens ou na submissão das mulheres em termos de status, porque em Cristo não existe status. Nós somos todos um só em Cristo. Então, resumindo isto, querido, nossas distinções étnicas, de raças, sociais e sexuais, elas continuam a existir. Só que uma vez que nós estamos em Cristo, essas distinções não nos dividem. E elas também não determinam nossa posição na família de Deus. Na família de Deus não existe posição. O único irmão mais velho é Jesus. Os outros são todos iguais. Ah, mas eu sou convertido há muito mais tempo. Fisicamente, talvez. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que todos nós fomos eleitos no mesmo dia. Todos nós fomos separados para Deus no mesmo dia. Deus não foi escolhendo através dos dias, dos tempos, dos anos se passando. No único dia, Deus escreveu todos os nomes no livro da vida. Então ninguém chegou primeiro. Em Cristo todos chegaram juntos. Dá para entender isso, queridos? Todos nós fomos salvos antes da fundação do mundo. E é assim que nós devemos encarar a nossa unidade em Cristo. Não como um nivelamento e abolição de todas as diferenças raciais, sociais e de gênero, mas entender que tudo isso deve nos levar a uma integração, onde essas diferenças, elas tendem a nos ajudar, a cooperar com o nosso crescimento espiritual, com a nossa unidade. Essas diferenças com as quais fomos criados por Deus, elas não diminuem, elas não atrapalham, muito pelo contrário, elas sempre vão melhorar a unidade do corpo de Cristo, elas sempre vão enriquecer essa comunhão. Em outras palavras, queridos, a união, essa unidade no corpo de Cristo, ela faz com que todas essas diferenças deixem de ser uma barreira. Por quê? Porque não há mais orgulho. Ah, eu sou homem, você é mulher. Não existe isso. Eu sou melhor porque sou homem. Não, nós somos iguais. Fomos feitos à imagem de Deus e refeitos à imagem de Cristo. Essa diversidade, essa riqueza de diversidade mostra a beleza da criação de Deus, mostra a beleza da graça de Deus e mostra como nós devemos nos aceitar uns aos outros como iguais. Na verdade, queridos, nós como cristãos, nós temos a melhor e a mais verdadeira comunhão quando nós reconhecemos essa diversidade. Mas não olhamos para essa diversidade
de diferenças, mas olhamos para Cristo. Como alguém sempre enfatizou, o maior é o que nos une daquilo que nos separa. E o que nos une é Cristo crucificado e ressurreto. Infelizmente, a igreja ainda não chegou nesse pleno entendimento de que não há diferenças. Aqui no Brasil nem tanto, mas é muito comum na América, e você vê isso em filmes, que existem igrejas só de negros, onde branco não entra. E existem igrejas de brancos onde negro não entra. E ainda que eles falam, não, nós não proibimos. Mas um branco não se sente à vontade lá na igreja de negros, e um negro não se sente à vontade na igreja de brancos. Mas o problema está na igreja? Não, o problema está no coração das pessoas. E é isto que Cristo resolve, esse problema no coração das pessoas que Cristo veio transformar e mostrar que nós somos iguais. Então, infelizmente, a igreja ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar nessa nova humanidade que Deus está fazendo através de Cristo. Infelizmente, a igreja em muitos lugares ainda está segregada, né? Tanto racialmente como socialmente. O próprio Tiago, escrevendo a sua carta, diz, não despreze um pobre quando entrar na igreja, porque os ricos ficavam de um lado, os pobres de outro. E Paulo fala da questão da ceia, que os mais ricos levavam muitas comidas e bebidas para a ceia, e os pobres ficavam sem nada, porque os ricos não dividiam. Infelizmente isso ainda acontece, infelizmente. Mas Gálatas 3:28 aqui, queridos, mostra que o nosso problema é porque muitas vezes nós deixamos de tratar uns aos outros como devemos. E a razão disso é porque nós não estamos totalmente em Cristo. Porque Paulo fala, quando as pessoas estão em Cristo, elas compreendem que não existe mais essa diferença. Todos devem ser tratados igualmente, todos devem ser amados, todos devem ser honrados igualmente, independente de ser rico, de ser pobre, de ser homem, ser mulher, de ser brasileiro ou ser estrangeiro. Em Cristo não há segregação, em Cristo não há divisão. Se a gente não tem esta visão ainda, a gente olha para alguém com desprezo pela sua condição, é porque nós não estamos totalmente em Cristo. Somente quando nós estamos em Cristo é que nos tornamos capazes de enxergar todas as pessoas da maneira como o próprio Cristo enxerga e tratar as pessoas da maneira como o próprio Cristo trata. Há um exemplo muito maravilhoso nas Escrituras, em João capítulo 4, aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Veja, ela era mulher, samaritana e pobre. E ali está Jesus, totalmente diferente. Homem, não era pobre, era judeu, mas Jesus olha para ela com tanta compaixão. Ele não olha ela como uma mulher samaritana pobre, ele olha para ela como alguém necessitada da graça de Deus. E Jesus então, em seu profundo e eterno amor, salva aquela mulher perdoando os seus pecados. E é isso, queridos, que a Bíblia nos chama para amarmos as pessoas e fazer de tudo para que elas possam conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para não olhar mais essas diferenças por causa do amor de Cristo. E isso então deve mudar a maneira como nós pensamos
e conversamos sobre as outras pessoas. Jamais a gente poderia dizer aqueles lá. A gente deveria sempre dizer nós. Isso mudaria a maneira como lidar com as pessoas, porque os gentios passariam a amar os judeus, e os judeus passariam a amar os gentios. Os negros iam mostrar hospitalidade para os brancos, e os brancos mostrar hospitalidade para os negros. Os deficientes iam procurar se integrar e procurar amizade com aqueles sãos, e os sãos fazer a mesma coisa. Os estrangeiros dariam boas-vindas aos nativos, e os nativos dariam boas-vindas aos estrangeiros. Os pobres amariam os ricos, e os ricos amariam os pobres. As mulheres respeitariam os homens, e os homens respeitariam as mulheres. Entende isso, queridos? Por que existe um assédio sexual? Porque o homem se julga melhor. Em Cristo tudo isto se desfaz. Então, queridos, nós devemos fazer tudo para contribuir com essa unidade e olhar para os nossos irmãos como irmãos em Cristo, independente de quem eles são. Porque Paulo vai concluir isso aqui dizendo no verso 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que está aqui, queridos? Esse verso mostra que a identidade do cristão relacionada a toda a história. Em relação a Deus, nós somos filhos e filhas. Em relação à humanidade, nós somos irmãos e irmãs. Em relação à história, nós pertencemos à única família que Deus começou e vai preservar por toda a eternidade. Nas palavras de John Stott, ele diz assim: os cristãos encontram seu lugar na eternidade, primeiro e principalmente em relação a Deus como seus filhos e filhas, na sociedade em relação uns com os outros como irmãos e irmãs da mesma família, e na história em relação também à sucessão do povo de Deus ao longo dos séculos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se vocês são de Cristo, se vocês pertencem a Cristo, se todos vieram a Cristo pela mesma fé, na mesma cruz, no mesmo túmulo vazio, todos nós passamos a ser propriedades de Cristo. E quando pertencemos a Cristo, então pertencemos uns aos outros, mas também pertencemos à linhagem de Abraão, como Paulo coloca aqui. E porque pertencemos à linhagem de Abraão, nós fazemos parte do descendente de Abraão, que é Cristo, e então de toda a herança que Deus havia prometido para Abraão. Se nós estamos em Cristo, nós somos a descendência de Deus, somos filhos de Abraão. Isso é muito importante, queridos, porque no Velho Testamento, no mundo antigo, somente o filho mais velho recebia a herança. Mas o que Paulo está trazendo aqui é que todos nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Significa que todos nós, sem exceção, todos nós herdaremos tudo aquilo que Deus prometeu dar para os seus filhos. Todos nós recebemos o perdão dos nossos pecados, todos nós temos um lugar no céu, todos nós temos a vida eterna, e todos nós podemos receber todas as bênçãos de Deus nesta vida. Às vezes as pessoas dizem: mas aquele não é digno. Não existe isso no reino de Cristo. Deus não olha para alguém e diz: você pecou hoje, você não merece as minhas bênçãos. Porque se Deus fizer isso, ninguém vai receber mais nada. Que a Bíblia é clara: não há quem não peque.
E se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas a questão é que todos nós estamos debaixo do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judaizantes queriam mostrar que eles eram o povo de Deus, mas Paulo está dizendo, não, o verdadeiro povo de Deus é aqueles que se achegaram pela fé em Cristo Jesus. Queridos, a igreja é chamada de o Israel de Deus, o Israel espiritual. Então vamos entender isto, queridos. Todos nós chegamos à salvação através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Sabemos quem são os nossos irmãos, todos aqueles que se achegaram a Cristo pela fé. Na semana passada eu concluí dizendo que, se você está em Cristo, você é um livre, puro e abençoado Filho de Deus que está sendo transformado para ser conforme a perfeita imagem de Jesus Cristo. Então quero mais uma vez declarar, se você é um cristão, esse é quem você é. Mas não acaba aí. Porque naquele dia, diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, nós seremos semelhantes a Ele. Hoje estamos sendo transformados. Naquele dia seremos semelhantes a Ele. E isto para todo sempre. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, habitando por toda a eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Tanto independente da raça, independente da classe social, independente do sexo, naquele dia, todos seremos semelhantes a Cristo e herdeiros de tudo que Deus é e de tudo o que Deus tem. Por isso, louvamos ao Senhor, porque Ele nos olhou e nos amou igualmente a todos. Amém? Espero que você tenha entendido esta palavra. Espero que Deus tenha abençoado você. Amém? Vamos ficar em pé? Eu gostaria que nós orássemos e, com a ajuda do Espírito Santo, você sondasse o seu coração. Se em algum momento você sentiu ou sente desprezo por alguém, por causa da raça, por causa da condição social ou por causa do sexo. Se você já sentiu ou sente desprezo por alguém, peça que Deus purifique o seu coração. Peça que Ele coloque amor no seu coração por todas as pessoas. E a gente poderia até acrescentar, embora naquela época não havia esse problema, e Paulo então não menciona, denominação. Como membros de uma denominação desprezam membros de outra denominação. Como que se Deus tivesse criado denominações. Não existe filhos prediletos de Deus. Não existe uma denominação que é a certa. Porque na verdade todos nós temos erros, infelizmente. Não existe uma denominação 100% bíblica. A gente está se esforçando para ser, mas a gente não é. Não existe isso. E quando uma pessoa declara a fé somente em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, e nada além disso para a salvação, então é nosso irmão. Amém, queridos?
independente da igreja. Agora, se a igreja põe outras coisas para a salvação, então aí a coisa muda. A gente está falando da fé no Cristo crucificado e ressurreto somente. Jesus e mais nada. Não é Jesus e batismo em determinada igreja, não é Jesus e o judaísmo, não é Jesus e as obras, não é Jesus e mais aquilo, é Jesus, só Jesus. É isto que nos une, Cristo, crucificado e ressurreto para a nossa salvação. Amém? Então, se houver alguma coisa no seu coração contra alguém, uma barreira, este é o momento de buscarmos o perdão e buscarmos a transformação, para que possamos declarar: nós somos de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém, queridos. Precisamos sim de transformação, de mudanças. Eu disse que quando estamos em Cristo, nós mudamos a atitude em relação às pessoas. Isso não significa que nós aceitamos tudo que elas fazem. Eu respeito a pessoa por ela ser uma pessoa, muitas vezes sem concordar com a atitude dela. Somos todos iguais diante de Deus pela fé em Cristo. E as pessoas que não vivem pela fé em Cristo, não creem em Cristo, eu as respeito como pessoas, mas não posso considerá-las como meus irmãos. Somente Cristo nos torna irmãos. Somente Cristo nos torna filhos de Deus. E frisar isto, queridos: amar uma pessoa, respeitá-la como um ser humano, não significa aceitar tudo que ela faz. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. O que a Bíblia diz que está errado, está errado. E a gente pode amar e respeitar uma pessoa, deixando bem claro: eu não concordo com o que você faz, eu não concordo com o estilo de vida que você tem. Te respeito como pessoa, mas não concordo, não aceito. Amém, queridos? Mas se está em Cristo, é meu irmão, é minha irmã. Se errar, vou chamar a atenção, porque é isso que a Bíblia diz. Amém? Porque é meu irmão, eu tenho o dever de chamar a atenção dele, de exortá-lo. Amém, queridos? Somos irmãos, em Cristo somos irmãos. Amém? A semana passada eu disse a respeito de uma pessoa que estava no ônibus, viu a outra com a Bíblia, e falou: paz do Senhor, irmão. E o outro respondeu: você não é meu irmão, você é meu primo. E ele respondeu: bom, se eu sou teu primo, Deus é teu tio, porque ele é meu pai. Mas a grande verdade, queridos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. Deus só tem filhos. Deus não tem netos, né? Não adianta você dizer: meu pai é cristão, então também já sou. Não, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus só tem filhos. E filho é aquele que vem a Ele pela fé na cruz e no túmulo vazio. Somente nisto, somente Cristo. Amém? Amém, queridos. Espero que você tenha sido abençoado. E o meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a sua vida e te conceda a graça. Que o Senhor levante os olhos sobre você e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada.
Que o Senhor supra o seu lar de todas as bênçãos. Que o Senhor te acompanhe, que a bondade do Senhor te acompanhe, desde hoje até aquele último dia, em nome de Jesus. Amém.